Alma em Jogo. E hoje, no último episódio dessa temporada. Então a minha alma, ela está borbulhando, ela está exaltante de alegria por conta de uma temporada que funcionou muito bacana, funcionou muito bem. Agradecer a todos. Mas principalmente ao meu convidado de hoje, que é um grande, além do secretário executivo de Planejamento e Gestão da Secretaria da Proteção Social, um homem que cuida do social, tem um olhar muito lindo pelo social. É um grande amigo que eu fiz no estado do Ceará. Sandro Camilo Carvalho, meu bom e jovem amigo, pai de todos. Como vai, Sandro? Bem-vindo ao Alma em Jogo hoje, encerrando esse ciclo, essa temporada. Bial, eu me sinto muito privilegiado, me sinto muito feliz de estar aqui com um amigo, porque conheço bem um amigo, conheço bem a alma, né, e o amor com que o amigo faz as coisas, principalmente no Exatamente. esporte, mas eu acho que mais do que o esporte, a amizade é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, e eu posso dizer que você é meu amigo, né, e me Pode sinto dizer. muito honrado e privilegiado de estar no seu último programa aqui, né, pelo menos essa pausa que eu acho que você vai fazer, né? Então me sinto muito honrado pelo convite, me sinto muito honrado também em estar aqui nesse local, nesse podcast, né? Nessa emissora tão bem conceituada, né? Tão grande do nosso estado, né? Tá aqui numa cadeira onde várias pessoas, né? Com calibre alto, com uma performance alta dentro do nosso estado já esteve presente. E a sua importância para o Estado, ela fica flagrante, né, depois desses anos que eu convivo contigo, que a gente trabalha junto, e eu sinto em você um espírito é, paterno muito grande, muito grande. Um patriarca, né, um verdadeiro homem que entende a palavra do nome do pai, né? O pai, aquele que educa, aquele que ensina, aquele que limita, aquele que mostra o caminho. Essa tua veia patriarcal, ela veio muito cedo na sua vida, né? Você teve a morte do seu pai, um grande atleta, um grande jogador de futebol, me arrepiei completamente, a alma elevou-se ao falar de Hamilton Melo, que vestiu a camisa do Fluminense, né? Vestiu. Jogou pelo Fluminense, que é o clube que me formou, que me fez homem e que me deu a chance de entender que só com amigos e com muito amor, como você muito bem falou nas suas primeiras palavras. Esse sentimento de paterno que você começou a exercer logo aos 18 anos, quando o seu pai se foi, como é que foi isso? Foi intuitivo? Como é que você lembra desse momento? Bom, primeiramente, quando ele se foi, eu tinha 18 anos de idade, na época, né? E você falou muito bem, ele já vinha com fama no futebol, né? Meu pai, para quem não conhece, é o Hamilton Melo, Para quem né? não conhece, tem um Globoplay maravilhoso com ele, um filmaço. É o Hamilton Melo que jogou no Fortaleza, Ceará, Ferroviária aqui no nosso estado e jogou fora do estado também, nos clubes como o Fluminense e o Atlético Mineiro. Eu acho que essas coisas que acontecem na vida da gente, elas sempre têm um propósito, né? Assim, elas sempre têm um porquê, né? Quando aconteceu isso com meu pai, a gente se viu numa condição, né, que eu tive que mais ou menos cuidar da minha mãe, do meu irmão e da minha irmã. E faço isso com muito zelo porque a educação que eles têm, ela é recíproca, né? Assim, o relacionamento que nós temos enquanto irmãos, enquanto filho, ele é um relacionamento muito bom, né? E eu vejo muito assim as coisas como Deus manda na nossa vida, né? A partir do momento que você segue a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus através dos mandamentos, né? A sua vida ela tende a ficar muito boa, tende a ser leve e você tem um caminho certo para seguir. Eu sempre levo minha vida em 2 mandamentos. São 10 mandamentos que nós temos, Uhum. mas eu indico isso para todas as pessoas que querem levar a sua vida para um caminho bom. Primeiramente, sempre faça o bem. Sempre procure fazer o bem. Porque você fazendo o bem, com certeza, isso volta para você em algum momento, né? Esse é o caminho certo, fazer o bem para o próximo. Então, são 2 mandamentos. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amará teu Deus, assim, Deus acima de tudo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sempre, quando eu tô querendo na minha vida sair um pouquinho do rumo, do pensamento certo, eu sempre penso nesses 2 mandamentos. E a vida vai nos levando a coisas boas. Então, quando você faz o bem,
né? Quando você não olha só o dinheiro, quando você não olha só o sucesso, quando você não olha se sobressair sobre o próximo, quando você respeita o seu adversário, quando você, de alguma forma, o seu coração fala mais alto, às vezes um pouco do que o seu ímpeto, né? Eu acho que você começa a seguir o caminho certo. A Que lindo, hein? inveja, Que lindo, que lindo, que a lindo. inveja, você querer se sobressair sobre o outro, você querer que para você subir você precisa derrubar o outro de alguma Puxar o forma, tapete. puxar o tapete, isso não casa comigo e eu tentei levar minha vida e passo isso para meus irmãos, passo isso para os meus 2 filhos que são os amores da minha vida, né, que eu morro por uma unha Incrível, deles, né, incrível a forma como você educa seus filhos. que é o Muito Pedro, bacana. eu vou falar o nome dele, se eu não falar aqui, eu tenho, né? É, É o Pedro Luca, né, que tem 18 anos, e a Maria Júlia, que tem 13 anos, que são os amores da minha vida, junto com minha esposa Pedro Lucas, Maria Carol. Júlia, aproveitem, aproveitem cada segundo da vida ao lado de seu pai, tão bacana, seu Sandro Camilo. O Pedro e Sandro, deixa eu só interromper um minuto, depois eu vou voltar a falar dos seus filhos, que eu quero saber mais dos seus é um filhos. prazer. Mas quando você fala no segundo mandamento, você atua numa secretaria que é social, né? O social hoje no Brasil ele passa a ser primordial na vida da população e o Ceará cuida muito bem desse lado social de todas as formas, né? Educando, dando esporte, dando alimentação, dando oficinas de trabalhos, condições da pessoa aprender a pescar, não só pescar, saber como sobreviver. Essa tua veia cristã e de chefe de um executivo, de onde planeja tantas coisas para tanta gente, esse segundo mandamento se encaixa totalmente, que é cuidar dos outros. Primeiro você está cuidando bem de você, que a gente percebe que você se cuida bem, mas esse cuidar dos outros, esse cuidado com o próximo, não ter inveja, não ter ciúme, e sim ser altruísta, ser bom, fazer o bem. Como é a prática real dentro da sua secretaria quando você executa isso? Primeiramente, Bial, você tem que estar de acordo, né, com o seu superior, sabe? Hoje eu tenho um prazer e uma honra muito grande, de servir ao governador Elmano nesse governo. Tive o prazer de servir o nosso atual ministro da Educação, que vem fazendo um baita de um trabalho lá em Brasília, Camilo Santana, e tive o prazer de ser secretário também da nossa querida Isolda Sela, né? Então, quando isso parte do seu superior, quando parte do chefe do executivo, as coisas embaixo ficam mais fáceis, né? Hoje nós temos um governador que respeita o social, né? Nós temos um governador que tem um olhar muito grande para a proteção social. Hoje o investimento do Estado é praticamente 1,150 bilhões Coisa linda. na proteção social, no social. Isso é olhar para o social. O Estado do Ceará hoje investe mais do que o percentual necessário Investimento em gente. em gente, né? Gente que precisa. São quase 470 milhões investidos só em transferência de renda, né? Hoje o Estado do Ceará tem 99 equipamentos na proteção social que atende com qualificação, que atende com esporte, lazer, cultura, educação, né? Que esse é um pedido do nosso governador Elmano e da nossa vice-governadora e secretário da Proteção Social, Jade Romero, né? O programa Ceará Sem Fome no Estado, ele demonstra muito isso, demonstra o perfil que o nosso governador Elmano tem, né? Que é exatamente atender aquelas pessoas que mais precisam, né? O que é que adianta a gente estar no shopping no final de semana enquanto tem irmãos da gente passando fome lá no O bairro, tal do consumismo, né? A né? gente consome, Assim, consome, enquanto tem outros que não conseguem nem se alimentar. o que é que adianta, né? Enquanto tiver uma pessoa com fome no mundo, não é no estado, no A Brasil, gente não pode ficar né? A tranquilo. coisa está errada. A coisa está errada. Então, esse olhar do nosso governador Elmano e da nossa vice-governadora Jade Romero, ela diz muito isso, né? Vamos atender às necessidades do nosso povo, vamos olhar para o nosso povo de uma forma muito carinhosa, patriarcal, né? Patriarcal, total. Patriarcal, como você Temos que falou. ser. A hierarquia é essa: o nome do pai, do filho. Então, quando o nosso gestor ele tem esse pensamento de fazer o bem para a população, quando ele tem esse pensamento de ver as coisas, as necessidades principais daquelas pessoas que mais precisam, o trabalho
lá na nossa secretaria fica muito mais fácil. Te motiva, Porque a né? gente está seguindo o que determina, né, os nossos chefes, o nosso governador, né, o nosso ministro. Então, isso fica muito Você mais falou fácil. no ministro, Uhum. no ministro Camilo Santana, que é uma pessoa, um líder totalmente fora da caixa, uma pessoa assim gigantesca para esse Brasil. E a gente está falando do social, mas ele foi um responsável direto pela mudança da educação no país, não só aqui no Estado. Ele agora, como ministro da Educação do Brasil, ele está começando a aplicar, né, educação integral e vários outros métodos e maneiras de fazer um povo com mais educação. Mas ele deixou esse legado que o Eumano coloca em prática com muita sabedoria também, do social, da prática do social, porque juntando a educação com o social, com certeza a gente vai ter uma sociedade mais à frente, mais igual, né? Não tão desigual quanto hoje, buscando a igualdade. Eu acho que o caminho da educação e do social é um caminho bacana. Quando o ministro pensou isso, que vai deixando o seu legado, e hoje o Eumano toca, o governador Eumano toca, e a vice-governadora Jade Romero, com muita propriedade, e você à frente disso, como esse legado vai se prolongando e até quando a gente vai precisar de viver apoiando esses mais necessitados? Eu sou um pouco suspeito de falar do ministro Camilo, que foi quem me Você colocou. trabalhou com ele, né? Não, eu fui secretário de Justiça, na época dele, secretário adjunto de Justiça, durante 4 Na anos. época do governo dele. Eu comecei, Bial, como digitador na Câmara Municipal de Fortaleza, né, com 18 anos de idade. De lá passei a assessor parlamentar, passei a chefe de gabinete e passei 7 anos sendo chefe de gabinete da presidência da Câmara Municipal. Tive o prazer de trabalhar na Assembleia Legislativa, né, como chefe de gabinete da primeira e da segunda vice-presidência. Fui chefe de gabinete da vice-prefeitura de Fortaleza e fui 4 anos secretário de Justiça, secretário adjunto de Justiça. Posso dizer mais que um homem bom é um homem público, fazendo bem. E tudo graças a Deus. Tudo graças a Deus. Tudo que eu tenho na minha vida é Essa tua fé. graças a Ele, porque assim, ele me mostra o caminho de tudo, né? Às vezes não é o caminho que a gente quer seguir, mas é o caminho que Ele quer e é o caminho certo, né? Então tudo graças a... Mas essa sua fé que é impressionante, que é tão linda e que exala e reparte. Você me influenciou muitas vezes na vida a ter mais fé do que eu já tinha. Eu também sou uma pessoa que me apego muito à fé. Mas essa fé, quando você consegue mostrar para os outros que vale a pena, a vida vale a pena quando você tem fé, tem a palavra propósito, quando você tem um propósito maior e quando você segue os desígnios de alguém do bem maior. O bem comum vem do bem maior. Então, vou voltar quando você começou no primeiro mandamento. Quando você fala em amar Deus acima de todas as coisas, você tem que colocar como nós todos filhos ou parte do divino, né? E você cuida disso. Você sabe que a partir do caminho que está acontecendo para você é o desígnio que foi colocado para a tua vida, o teu destino. Mas a gente mexe com o nosso destino um pouquinho também, né? Bial, eu sou católico, né? Mas eu tenho um respeito muito grande pelas outras religiões. Todas. Muito grande, muito grande. Eu acho que Deus é um ser soberano e as pessoas que acreditam nele, elas estão no caminho certo, né? Então, amar Deus sobre todas as coisas já vem dizendo isso, mas não levando tanto para o lado, mas a partir do momento que você respeita Deus e você tem amor pela sua família, né? Você não vai, assim, se você não tiver esses dois principais passos, esses passos iniciais, é muito difícil você ter sucesso no trabalho. É muito difícil você ter sucesso na vida. Você tem que amar sua família, seus filhos, né? Respeitar o próximo. Que é uma consequência natural, né? A sua vida. Consequentemente, tudo vem aí em conjunto. Você falou em família, que é um grande time, né? É a equipe principal, né? Você nasceu dentro de uma família, participou, e hoje você forma uma família. Hoje você é o capitão do time. Você tem a sua família, né? Cuida dos seus pais, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos, da sua mulher, da sua família. E você
bate um bolão. Eu vi você batendo bola outro dia, você é um bom jogador. Você sabe jogar futebol e, lógico, que tem herança disso. Menos. Você conhece, foi jogador do Sumov. Como é que é o trabalho em equipe para você? Eu não vejo nada no mundo maior do que a humanidade, né? Essa grande equipe. Mas vamos falar na nossa equipe aqui do estado do Ceará. Ela está coesa, ela precisa ser mais unida, porque quando a gente fica unido, a gente fica mais forte, e essa força da equipe, foi o esporte que te trouxe na tua veia de homem público e também dentro da tua formação familiar, mas a importância para você do esporte. Primeiramente, assim, eu me sinto muito, como eu falei, Bial, eu me sinto muito privilegiado em fazer parte desse governo, dessa família, né? Nós somos uma família onde o governador respeita a opinião de todos, a decisão é dele, mas respeita a opinião de todos em cada setor, porque cada pessoa que está lá sabe um pouco mais de cada Ele coisa. escuta vocês? Ele escuta muito, né? Quem vê assim o governador, vê ele um pouco mais fechado e tudo, mas é um cara altamente sensato e firme nas suas decisões, tanto no social, como na segurança pública, como qualquer outra situação. Né? Você vê hoje a segurança. Nós temos vários problemas ainda. Lógico, o Brasil inteiro tem problemas com a segurança. Em várias situações. Mas ele enfrenta de frente aquele problema. E eu tenho certeza que a gente já avançou muito nessa pasta. Né? Investimento em viatura, policial, vários concursos. Isso é coragem de enfrentar o problema. Né? E o problema não se resolve com estralar de dedo, se resolve com decisões. E ele tem uma decisão muito grande de enfrentar o crime, enfrentar essas situações que não prestam de uma maneira muito objetiva e com muita força. Isso ele é. Né? Problemas temos, mas eu tenho certeza que num breve espaço de tempo a gente vai ter mais avanços ainda e vamos sair dessa. Mas assim, Bial, como o amigo falou, né, o governo do estado ele vem avançando muito nessa questão. Eu tenho um lema na minha vida também que você não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Nada sozinho. Nós temos uma equipe capitaneada pela secretária Jade, a vice-governadora Jade, então secretária da Proteção Social. Tive o prazer, né, de trabalhar com a doutora Socorro França lá atrás, né, que foi um exemplo para mim. Foi a primeira. Foi a primeira secretária da Proteção Social. Tive o prazer, assim, uma honra e levo os ensinamentos dela. Você conhece muito bem ela, que foi a nossa secretária Onélia Santana. Aí você mexe, né, comigo. A Onélia Santana, né, uma pessoa que tem um olhar assim para o social, né, que mudou a razão do social no nosso estado, né, uma pessoa reconhecida pelo programa Mais Infância. Hoje o governo do estado atende fora as brinquedopraças, brinquedocreches, centro de educação infantil, os CRAs e várias outras situações, né? Os complexos Mais Infâncias, as vilas sociais, os ABCs, o Centro de Inclusão Tecnológica. Eu posso dizer que ela é um furacão? Assim, fora os Zonas Vivas. Santana, posso dizer? Pode dizer, porque ela é um exemplo a ser seguido. Ela é um exemplo a ser seguido porque passou muita dificuldade na infância, perdeu pai e mãe lá atrás, muito cedo, e teve a coragem de estudar, batalhar e vencer. E hoje é uma pessoa reconhecida nacionalmente, internacionalmente, na questão da primeira infância. Do Mais Infância, Ceará é conhecido no país todo graças ao governador Camilo, ao governador Isoldo, ao governador Eumano também, que acredita nesse potencial, mas principalmente eu vou pedir permissão aos meus chefes para dizer que a secretária Onélia foi peça fundamental. Secretária, então, conselheira agora, Onélia Santana, foi peça fundamental para esses avanços no estado. Essa gratidão, eu acho lindo quando você coloca... É reconhecimento, né, Bial? Reconhecimento, e coloca assim, o agradecimento e o reconhecimento do que as outras pessoas foram de importância para esse estado. Esse estado do Ceará, que é pujante, eu nunca vi um estado, eu já vivi em vários estados da Federação do Brasil, eu morei no Centro-Oeste, morei no Sul, morei no Sudeste, mas nada foi igual aqui no Nordeste, no estado do Ceará. Eu sei que o Nordeste sempre foi discriminado, deixado de lado, apequenado para a força e o tamanho que é o vulcão que é. Você falou muito bem, foi. Foi. Hoje, se o amigo me permite, lógico, assim, o estado do Ceará há um bom tempo ele vem sendo reconhecido, né, nacionalmente como estado primeiro lugar na questão da educação, né?
As quantidades Exemplo. exemplo na educação, né? A quantidade de escolas de tempo integral que nós temos hoje e o objetivo que nós temos em chegar até o final do mandato, desse mandato do governador Elmano, não tem uma história dessa no país que tenha. Então, esses resultados que vêm não é achismo, não é sorte, não é trabalho. É trabalho. Hoje nós temos o ministro Camilo como ministro da educação do país. Ele não está lá, né, porque ele é bonito ou porque é qualquer outro tipo de situação. Ele está lá Capaz. Não, ele está lá porque o estado do Ceará foi referência e o governador e o presidente Lula quis levar isso para o país. E ele está lá, e ele está desempenhando um baita de um trabalho como ministro e a gente como cearense, não como secretário, não por ter trabalhado com ele, né? Mas nós, como cearenses, temos que ter orgulho disso. Sim, Temos que ter orgulho disso. Né? E me sinto muito privilegiado de fazer parte de um Estado que prioriza a educação e prioriza o social, não esquecendo das outras secretarias, não esquecendo das outras situações, né? Mas Sandrinho, priorizando essas situações. Você falou, muitas vezes a gente fala muito do eu, né? Que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Em nenhum momento ainda você falou do seu trabalho, que é incansável e importante. Você falou do nós. Nós aqui no estado do Ceará fizemos isso. Nós fomos liderados por esses líderes. Nós tivemos essas secretárias. O poder do nós é muito maior do que o poder do individual, o poder do coletivo. Agora, o viver o coletivo, cada indivíduo tem que saber exatamente qual é a sua parte e não entrar, como a gente falou no comecinho, que eu não quero nem falar de coisa ruim, mas da inveja, do ciúme, de coisas que acontecem, que estão dentro do homem, mas que a gente tem que dominar. E aqui você demonstrou com toda clareza que você se preocupa com o coletivo, com o conjunto, com a equipe. Porque você falou em todos que trabalham contigo, que organizaram isso, que trabalham, que remam junto com você, e em nenhum momento você falou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu quero ouvir isso daqui a pouco. Bial, eu gosto muito, muito de trabalhar em equipe. Eu aprendi isso na época do esporte, né? Mas você sabe que eu torço Fortaleza, né? Mas respeito muito os torcedores, o Ceará, respeito muito o Ferroviário, os outros clubes. E que campanha bonita que o Fortaleza faz nesses últimos anos. Esse ano está com um pouquinho de dificuldade, mas quem não passou por dificuldade, né? Senão não é a vida. E o poder de superação é um poder muito bonito que a gente vê sem perder a educação, sem perder o zelo pela coisa boa, sem perder a transparência. Jogando limpo. Jogo limpo. É melhor você cair jogando limpo do que você subir de uma forma errada. Exatamente. Vai pagar o preço. Assim, uma hora esse preço vem. E se não for nessa vida, vai ser de alguma forma. Vai ser na outra, né? Então, assim, eu admiro muito o trabalho do Marcelo Paes. Muito. Receber algumas críticas agora, que faz parte também, né? Faz parte também. Nós não somos perfeitos. Mas nós temos que entender, assim, eu sou da época que o Fortaleza era da terceira divisão, eu sou da época que tinha um rapaz chamado Vasconcelos, que a gente chegava no estádio e ele tava com a caixa de papelão, às vezes com um balde daquele de plástico, recebendo dinheiro dos torcedores para pagar o almoço dos jogadores. Olha a situação que o Fortaleza era. Você acompanhou isso. Olha a situação que o Fortaleza era e a situação que está hoje. Isso graças a uma diretoria que trabalhou direito, né? Você vê o seu Fluminense, você vê o Flamengo, você vê o Corinthians, vê clubes grandes que têm muito dinheiro, que têm muita renda e que ficaram atrás do Fortaleza nesses últimos anos. Exatamente. Certo? Então, a gestão. Então, se o Fortaleza não trabalhasse sério, com transparência, com a firmeza que se precisava, ele não chegaria onde chegou. Certo? E eu acredito na saída do Fortaleza, mas se for para cair de cabeça erguida, certo? E lutando em todos os momentos, como a gente viu no jogo de ontem. Jogo de antes de ontem. O processo da vida são subidas e descidas, e não tem jeito. Mas assim, o que eu admiro nele é que seja em cima, ou seja, por baixo, ele tem a mesma serenidade, a mesma tranquilidade. E eu sei que ele é um cara sério. Não estou dizendo, eu acho que ele é um cara sério. Eu sei que ele é um cara sério. Eu conheço a pessoa. É um cara sério e transparente.
É um cara do bem e que ama o Fortaleza. Ó, você falou do Fluminense e do Flamengo. Calma, o Fluminense perdeu ontem, né? O Flamengo tá fazendo uma gestão, e eu falando do Flamengo, foi o clube que eu encerrei minha carreira como atleta, faz uma gestão esportiva exemplar, muito bacana nos últimos 5, 6 anos. Hoje o BAP lá está à frente da presidência, mas pegou um trabalho muito bem executado pelo Bandeira de Melo no começo, foi quem começou. E o Fluminense vem, aos poucos, tentando resgatar. Mas o homem do esporte que a gente está falando é Marcelo Paes. O Marcelo Paes, ele se tornou a referência na gestão esportiva do futebol brasileiro, morando aqui em Fortaleza e tirando Fortaleza da Série C para uma Libertadores, para uma final de Sul-Americana e tantas outras conquistas de crescimento e valor agregado que surgiu com isso. Essa referência de grandes líderes, Camilo, Eumano, Marcelo, Sandro, Jade, Onélia, esses líderes, eles não acontecem por acaso, eles acontecem porque há uma educação, e vocês investiram nisso, nessa educação pessoal. Queria que você falasse nessa tua formação e na formação desses grandes líderes. Por que eu entrei na questão do Marcelo? O Marcelo falou uma coisa, uma situação uma vez, na palestra dele, que eu tive o prazer de assistir, né, que ele falou naquela época, mas eu já tratava disso anteriormente, né, que a gente precisa se cercar de pessoas do bem, melhores do que a gente em cada função. Por exemplo, eu tenho o Pimenta lá no financeiro da secretaria. Excelente, excelente. Anotem aí, escrevam aí. Eu tenho o Pimenta lá no financeiro da secretaria, junto com a Marília, né, que sabe muito mais de financeiro do que eu, né? Eu tenho o Sebastião lá no meu planejamento, que sabe muito mais de planejamento do que eu. Né? Tem a Gleides no controle interno. Você não tem o mínimo pudor em falar isso. Não, eu entendo de cada coisa. Eu entendo bem de cada coisa. Eu entendo bem de cada coisa, mas não como eles. Né? Por isso que eu escuto muito a nossa equipe. Bacana, né? Que o Marcelo tenha falado isso e tenha te influenciado. E ele sempre disse isso. Se cerque de pessoas nos seus setores melhor do que você em cada situação que eles desempenham. E lá na Secretaria de Proteção Social, nós temos uma baita de uma equipe, capitaneando pela secretária Jade. Nós temos o secretário... Vou assinar embaixo aqui isso que você está falando. Assim, que começou desde a doutora Socorro, Onélia e agora a nossa secretária Jade, que nós nos cercamos de uma equipe que a gente confia e que já vem dando um resultado bom há muito tempo. E confiança não compra no botequim, não, nem no supermercado, se conquista, né? De cargos terceirizados e servidores da casa. Do governo do estado do Ceará, pessoas que têm um poder de pertencimento ao equipamento. Porque, Bial, eu estou lá na secretaria, né? E daqui a um tempo eu vou sair. Mas você vai deixar um legado. Daqui a um tempo eu vou sair. Esses servidores, essas pessoas vão ficar lá, ali é a casa deles, né? E o meu interesse, eu já estou há 6 anos na proteção social, né? E cada dia que eu vou com muita força, com muita vontade de desempenhar um trabalho bom, porque as pessoas que mais necessitam que recebem esse trabalho, sabe? Então me deixa muito feliz. Como você fala, eu fico arrupiado. Nós estamos arrupiados. Quando eu falo... Sandrinho, termine. Né? Eu fico assim porque eu me sinto muito feliz em fazer parte de uma equipe vencedora, em fazer parte de uma equipe que pensa bem para as pessoas mais necessitadas. Eu quero usar essa palavra, felicidade. Eu estou muito feliz de ter encerrado essa temporada com você aqui, Sandrinho, meu bom e jovem Sandrinho, meu patriarca. A gente tem pouquíssimos segundos para fazer o encerramento, mas eu queria celebrar a vida com uma mensagem sua de felicidade, de alegria, que você possa encerrar o Alma em Jogo dessa temporada com toda a beleza e o amor com que você construiu esse episódio de 30 minutos aqui, de forma tão plena e tão bonita. Obrigado. Obrigado, Alma. Obrigado ao Sandrinho. E você fica com as palavras finais. Eu vou repetir. Se você perder, amar a Deus sobre todas as coisas e respeitar o próximo. Mas só para finalizar, ame a sua família, né? Ame a sua família, ame a Deus
que se você estiver fazendo isso, com certeza você vai estar no caminho certo, não tem errado. As coisas não vêm na vida da gente de graça. Às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente está esperando. Ela não acontece no tempo que o tempo é o de Deus. E o tempo certo é o de Deus. Não espere que ele vai dar na hora que você quer. Ele vai dar na hora que for melhor para você. E eu estou muito feliz, Bial, de estar aqui com você. Muito feliz em fazer parte desse último programa. Nós temos um projeto juntos, que é que é o muito Bas- lindo. E que o amor construiu esse que é o projeto. Basquete na Proteção Social, 15 núcleos. Se Deus quiser, a gente vai chegar a 20. Que o governo do estado disse: eu quero o Bial. Eu quero o Eu método. quero o Ceará. Eu quero o método Bial. E é você que coordena com muito zelo, com muito carinho esse programa que nos deixa muito feliz e muito orgulhosos. Obrigado. Beijo. Obrigado, Sandrinho. Obrigado.